Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Nossa aula de hoje é de língua portuguesa, a rima em prosa. As páginas estudadas são 76 a 81. Nós faremos os exercícios do 1 ao 6 e as páginas da tarefa é 82 e 83, exercícios 7 e 8. A rima em prosa. Nós já estudamos textos escritos em prosa e outros em versos. Ambos são importantes para comunicar ideias e sentimentos, embora essas formas tenham importantes diferenças no momento da escrita. Vimos que a prosa não tem necessariamente que rimar, enquanto no verso a rima é mais usual. No entanto, embora seja típica do poema, a rima também pode aparecer nos textos em prosa. E é o que veremos neste capítulo. Vamos lá realizar a leitura? 1. Leia o texto em prosa a seguir e observe que ele tem frases extensas, parágrafos e leitura feita na horizontal, além de ter rimas muito próprias de um poema. Vamos lá? Abelha Melissa. A abelha Melissa, cheia de preguiça, descansava. O besouro Osório, saindo do escritório, passeava. Vendo Melissa toda encolhida sobre uma folha de hortaliça, Osório exclama: "Oh, a abelha adormecida!" Melissa acorda e se espreguiça, olha para o Osório e aí começa a soltar faíscas. "Então você vem me acordar sem respeitar minha preguiça? Que injustiça! Bzzz. Chega de briga e falatório. Quer ir comigo a um programa de auditório?" Assim saíram de braços dados. E no programa de auditório não teve briga nem falatório. Tanto que agora estão os dois se preparando para o casório. Esse texto é de Sônia Junqueira, Abelha Melissa. Crianças, observe que esse texto é escrito em forma de prosa e nele há rimas, tá? Então, mesmo que for um texto em prosa, nós podemos encontrar as rimas. Mas é mais comum nós encontrarmos as rimas num texto escrito em forma de poema, tá? Vamos grifar as palavras que rimam? Olha lá, a abelha Melissa, cheia de preguiça, descansava. Então, aqui, ó, Melissa com preguiça. O besouro Osório, saindo do escritório, passeava. Então, ó, Osório e escritório. Vendo Melissa toda encolhida sobre uma folha de hortaliça, Osório exclama. Então, Melissa e hortaliça. Oh, a abelha adormecida. Aqui não há rima. Melissa acorda e se espreguiça. Olha para o Osório e aí começa a soltar faíscas. "Então você vem me acordar sem respeitar minha preguiça." Que injustiça! Então, preguiça com injustiça. Chega de briga e falatório. Quer ir comigo a um programa de auditório? Então, falatório com auditório. Assim saíram de braços dados e no programa de auditório não teve briga nem falatório. Tanto que agora estão os dois se preparando para o casório. Crianças, olha lá a palavra falatório. Vamos ler no vocabulário? Falatório, conversa sobre coisas sem importâncias. Exercício 2. Vamos conversar sobre o texto, tá? Que nós acabamos de realizar a leitura. Quem são as personagens principais do texto? Então, as personagens principais são a abelha Melissa e o besouro Osório, né? O que acontece entre elas?
Elas, no primeiro momento, né, o Osório vai lá chamar a abelha Melissa, ela estava dormindo e ela começou a brigar com ele e até que ele fez um convite a ela. E no final da história acaba com um casório, né? Por que Melissa ficou tão brava com Osório? Ela ficou brava porque ela estava lá dormindo, curtindo uma preguiça, e ele chegou todo agitado e não respeitou esse momento dela. E ela no momento ela não tinha gostado, ela ficou brava, por isso que ela soltou faíscas, né? Em que momento Melissa e Osório não brigam? Eles não brigaram durante o programa de auditório, né? Você imaginava que Melissa ficaria com Osório no final da história? Por quê? A Pro, na minha opinião, ao ler a história, eu não imaginava que ia dar um fim, um casório dos dois, né? Eles podiam até continuando ser amigos, mas não um fim com um casamento, tá? E vocês, o que vocês acham? Observe as palavras utilizadas no texto. Há alguma rima entre elas? Então, as rimas nós já grifamos, né? Nós já sublinhamos lá no texto, já encontramos elas, tá bom? Exercício 3. Com base na sua compreensão do texto, a abelha Melissa responde as questões, tá? De acordo com o texto, nós vamos responder as questões. Letrinha A. Na sua opinião, qual era a profissão de Osório? Então, o que você acha? Qual deveria ser a profissão de Osório? Então, você vai escrever aí com suas palavrinhas. B. Segundo o texto, Osório convida a Melissa para um programa de auditório. Ela aceitou o convite? Exercício 4. Use o dicionário. Olha lá o uso do dicionário, hein, crianças? Presta bastante atenção. E escreva o significado das palavras de acordo com o texto Abelha Melissa. Nessa atividade, crianças, vocês vão pegar o dicionário, vocês vão procurar a primeira letrinha, H, depois a letra H, o O, depois o R, tá? Até você chegar nessa palavra no seu dicionário e descobrir o significado dessa palavra, tá? Então, você vai procurar hortaliça, B, exclama, C, soltar faíscas, D, programa de auditório e E, casório, tá? Não vale procurar no Google. Essa atividade é para usar o dicionário, tá bom? Exercício 5. Considerando o significado das palavras do exercício anterior, complete o texto a seguir, substituindo as palavras em destaque por outra no sentido similar. A. As verduras do quintal da casa de Melissa e Osório precisavam ser regadas. Então, a palavra que está em destaque aqui é verduras. Você vai substituir essa palavrinha por uma similar, tá? Que tenha outra palavrinha que tenha o mesmo sentido, que tenha o mesmo significado, tá bom? Na letrinha B. Lembrando que vocês precisam reescrever essa frase nessas linhas abaixo, tá? B. Sempre que vão a um programa de rádio ou televisão em que o público participa, Osório e Melissa se divertem muito. Então, qual palavrinha que eu posso colocar aqui no lugar de todas essas palavras? C. Melissa é muito calma, mas quando Osório chega atrasado, ela perde o controle. Que palavrinha que eu posso colocar aqui? Para substituir, perde o controle, tá? Não esqueçam de reescrever as frases. Exercício 6. Após a compreensão das palavras da história da abelha Melissa, você criará um esquema para o texto lido. Para isso, siga as instruções. Então, vamos lá. 1. Leia as respostas escritas dentro da colmeia. 2. Em seguida, leia as perguntas dos quadros. Então, primeiro nós vamos ler as respostas,
2. As perguntas. 3. Associe cada uma das respostas a uma das perguntas dos quadros. 4. Escreva-as nos quadrinhos. Então, vamos lá para a próxima página? Então, crianças, prestem bastante atenção. Aqui na colmeia estão as respostas, tá? Olha lá na primeira. Nós vamos numerar todas as colmeias. A primeira, ó. Osório convida Melissa para ir a um programa de auditório. Ela aceita e em seguida os dois se casam. Então aqui eu vou colocar o número 1. Melissa estava descansando. Então aqui eu vou colocar o número 2. Osório exclamou: "Ó, a abelha adormecida". Então aqui eu vou colocar 3. Melissa acorda e fica muito brava com Osório. Aqui eu coloco 4. Eles são as personagens da história, uma abelha e um besouro. Então, aqui eu coloco 5, tá? Embaixo, nesses quadradinhos, eu tenho as perguntas. Então, olha lá. Quem são Melissa e Osório? Você vai procurar a resposta ali na colmeia. Observe que a professora pediu para vocês colocarem um número em cada hexágono, em cada resposta, tá? Então, você vai procurar qual é o número que tem essa resposta. Aí, você vai colocar o número aqui nesse quadrinho. No de baixo, o que Melissa estava fazendo quando Osório apareceu? Você vai procurar a resposta, vai observar o número e vai colocar o número aqui referente a essa pergunta. Como a história se encerra, você vai fazer a mesma coisa, tá? O que Osório fez ao ver Melissa dormindo, tá? Diante da exclamação de Osório, qual foi a reação da abelhinha? Você vai colocar aqui um número, tá bom, crianças? Agora vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção e retorne para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Vamos lá, crianças, para a correção? No exercício 3, na sua opinião, qual era a profissão de Osório? Então, de acordo com o texto que vocês leram sobre a abelha Melissa, qual era a profissão de Osório? Então, de acordo com as informações do texto, tudo indica que Osório trabalha em um escritório. Letrinha B. Segundo o texto, Osório convida a Melissa para um programa de auditório. E aí, ela aceitou o convite? Melissa aceitou o convite, né? Então, o trecho do texto que confirma é: assim saíram de braços dados. E no programa de auditório não teve briga e nem falatório. Na página 79, vocês tinham que usar o dicionário, né? E escrever o significado das palavrinhas de acordo com o texto. Então, na letrinha A, significado de hortaliça. Significa verdura, né? Como couve, alface e etc. Temos aí vários tipos. Letrinha B, exclama. Significa fala com admiração, com surpresa. Letrinha C, soltar faíscas. Significa ficar muito bravo, né? Na letrinha D, programa de auditório. Significa programa de rádio ou TV em que o público participa. Na letrinha E, casório. Significa casamento, matrimônio. Então, parabéns para quem colocou todas as respostas. Na página 80, no exercício 5, vocês tinham que completar o texto, né, substituindo as palavrinhas por uma outra que tenha um sentido similar, um sentido que seja parecido. Então, na letrinha A, as verduras do quintal da casa de Melissa e Osório precisavam ser regadas. Então, o que vocês colocaram aí para substituir verduras? As hortaliças, né? Muito bem. Letrinha B.
Sempre que vão a um programa de rádio ou televisão em que o público participa, Osório e Melissa se divertem muito. Então, o que vocês colocaram aí para substituir programa de rádio ou televisão? Sempre que vão a um programa de auditório. Na letrinha C, Melissa é muito calma, mas quando Osório chega atrasado, ela perde o controle. E aí, perde o controle, o que vocês colocaram aí para substituir? Melissa é muito calma, mas quando o Osório chega atrasado, ela solta faíscas, ou seja, ela fica muito brava, né? No exercício 6, após a compreensão das palavras da história da abelha Melissa, você ia criar, né, um esquema para o texto e tinha que seguir as seguintes instruções. Ler as respostas, né, dentro lá da colmeia, em seguida ler as perguntinhas dos quadros e depois associar cada uma das respostas às perguntas e escrever lá nos quadrinhos. Então, vamos lá para fazer a correção? Então, crianças, a professora Carla tinha pedido para vocês numerarem aqui, né, os hexágonos, né, com as falas da abelha Melissa. E agora nós vamos colocar aqui dentro dos espaços. A Pro vai colocar a resposta escrita, porque aqui escrito no computador a letra fica um pouquinho menor. Mas aí no caderninho de vocês vão colocar apenas o número, tá? Então, olhem lá. Quem são Melissa e Osório? Então, esse aqui era a resposta número 5. Eles são as personagens da história, uma abelha e um besouro, tá? Então, é esse daqui, ó, o número 5. Depois, o próximo. O que Melissa estava fazendo quando Osório apareceu? Esta era a resposta número 2. Melissa estava descansando. Depois, diante da exclamação de Osório, qual foi a reação da abelhinha? Esta era a resposta número 4. Melissa acorda e fica brava com Osório. Como a história se encerra? Esta era a resposta 1. Osório convida Melissa para ir a um programa de auditório. Ela aceita e em seguida os dois casam. E a última, o que Osório fez ao ver Melissa dormindo? Esta era a resposta número 3. Exclamou, ó, a abelha adormecida. Então, ficou na seguinte ordem, 5, 2, 4, 1 e 3. Tá vendo, crianças? Mesmo que a Pro usou a letra aqui do computador, ficou ainda apertado, tá? Então, por isso que era apenas para vocês colocarem os números. E agora vamos para a nossa tarefa. Em uma colmeia moram uma abelha rainha, muitas operárias e muitos zangões. A abelha rainha é a mãe de todos, considerada assim porque somente ela é capaz de se reproduzir. No entanto, em uma colmeia, nascem duas abelhas rainhas ao mesmo tempo. Elas lutam até que uma morra. Olha que informação legal, gente! Numa colmeia sempre terão duas abelhas rainhas, só que elas vão disputar, né, uma com a outra para ver qual que vai sobreviver para ser a abelha maior, né, a abelha rainha ali que vai comandar toda a colmeia. Então, aqui no exercício 7, as palavras a seguir estão no texto A Abelha Melissa. Quais delas não rimam entre si? Letrinha A, Melissa e preguiça. Letrinha B, Osório e escritório. Letrinha C, escritório e falatório. Ou letrinha D, auditório e preguiça. Então, vocês vão ver, prestar bastante atenção, se precisar, retornem lá no texto, e aí vocês vão assinalar qual é a alternativa em que as palavrinhas não rimam entre si. Só uma alternativa está correta, tá? Número 8. Copie do texto A Abelha Melissa
os diálogos entre o besouro Osório e a abelha Melissa nos balões de fala. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão colocar aqui dentro dos balõezinhos os diálogos entre o besouro Osório e a abelha Melissa, tá? Colocando aqui dentro do balão. E na página 83 temos a continuação aqui do diálogo, tá? Então, aqui você vai colocar a fala do besouro e aqui a última fala entre ele e a abelha Melissa, tá bom? Então, retomando, façam a tarefa com muita atenção, com muito capricho, enviem as fotos lá no Google Forms para Pro. Beijinhos e bons estudos!